ontem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, quando depois do pôr do sol, a gente tem que estar em plena comunhão com o nosso maravilhoso Deus. Imagina que mesmo no dia de sábado, vem aquela vozinha no seu ouvido, falando de algum problema que você não conseguiu resolver durante a semana, alguma coisa que ficou pendente, ou alguma pessoa que acaba te ligando para falar alguma coisa que não deveria nesse santo dia. Aí vem aquela vozinha no seu ouvido e diz o quê? Hoje é sábado. Então o que nós devemos fazer? Parar, respirar, aliviar e dizer: Senhor, todos os problemas estão em tuas mãos, porque agora nós precisamos relaxar. Relaxar porque é sábado, para que possamos assim receber as bênçãos de Deus. Vocês já pararam para pensar que a macieira, um pé de maçãs, macieira, só dá maçãs? Já? É lógico, né? Se é uma macieira, vai dar maçãs. Por que será que uma macieira não tem como produzir um fruto como a laranja? Seria bom, né? Quem sabe que no tempo em que a maçã não produzisse o fruto da maçã, ela produzisse laranja, talvez. Mas só que não é assim. Sabia que isso acontece também com a nossa vida espiritual? Uma pessoa, quando ela está sendo reavivada por Deus, ela começa então a dar frutos de acordo com a sua experiência. E não tem como uma pessoa que não está passando por essa vivência com o seu Criador dar frutos. Da mesma forma que a macieira só dá maçãs. No dia de hoje, na Escola Sabatina, nós falaremos, nós ouviremos e levantaremos ideias sobre esse assunto muito interessante, a reforma da nossa vida. E só acontece a partir do momento em que nós estamos tendo uma experiência com o nosso Criador. Neste momento, nós vamos cantar, louvar o nome de Deus e convidamos a todos que possam ficar em pé para cantarmos juntos o hino de número 34, Quão Grande És Tu.
engrandecermos mais ainda o nome de Deus, vamos nos ajoelhar para conversarmos com Ele. Pai querido, obrigada, Senhor, porque na Tua grandiosidade, Senhor, ainda olhas por nós, ainda estás conosco, ainda, Senhor, nos ajudas a realmente ver onde precisamos, Senhor, estar melhorando para estarmos contigo. Senhor, como é bom estarmos neste momento reunidos aqui com os nossos amigos que estamos caminhando juntos. Senhor, que nestes momentos agora de escola sabatina, que nossa mente possa ser, Senhor, inundada pela Tua luz, pelo Teu, Senhor, conhecimento, para que possamos estar realmente prontos, estar nos preparando para estarmos prontos. Esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui presentes. A carta missionária de hoje, que vem de tão longe, né? Fala sobre os ciganos. É interessante, né, que nós, que a gente sabe que lá nesse país tem os ciganos. Os ciganos já foram seminômades. Mas agora eles se instalaram numa comunidade perto das cidades, e então dá para se levar o evangelho até eles. E muitos deles têm buscado ao Senhor e têm aceitado a Jesus. Vocês sabiam que aqui no Brasil, o primeiro casal de cigano que chegou foi em 1574. E eles vieram banidos lá de Portugal, porque o rei de Portugal mandou eles ficarem aqui 5 anos de castigo. E aqui, então, foi o primeiro casal que chegou. E foi interessante porque estou fazendo estágio e eu fui fazer uma visita no acampamento de ciganos que tem aqui em Joinville, ali no Itaú. E muito interessante a gente fazer a visita para eles. Nos receberam muito bem, são pessoas cordialíssimas, elas nos trataram muito bem. E pessoas que, se alguém estiver aqui perto ali deles, vão lá fazer uma visita. Elas gostaram muito. Elas fumam demais, muito cigarro atrás do outro. E eu até perguntei para elas, vocês gostariam de largar de fumar? A gente gostaria, mas a gente não consegue. Então, se tem algum irmão aqui do Itaú, vamos fazer uma visita para esse acampamento. Muito bom. E elas são bem receptíveis. Então, nós vamos assistir a carta missionária. Só mais uma informação, dentro do Brasil nós temos 291 acampamentos de cigano, distribuído em 21 estados do Brasil. Então é bastante ciganos que nós temos aqui. E eu ainda não tenho conhecimento de algum cigano do Brasil que seja adventista, pode ser que tenha, né? Mas então nós podemos começar aqui, na nossa cidade. Pode passar então, Sandra. Informativo Mundial das Missões. Uma igreja em crescimento. A cidade de Blagoevgrad, na Bulgária, tem uma grande população de romanes, ou ciganos, e há vários anos, alguns deles se tornaram adventistas. Eles participavam dos cultos com a congregação búlgara e compartilhavam as descobertas do amor de Deus com outros membros da comunidade cigana. O número de membros romani cresceu, e eles expressaram o desejo de formar sua própria congregação. Com a ajuda da igreja adventista no país, eles alugaram uma casa e a reformaram para servir como igreja. A congregação romani continuou crescendo e hoje tem mais de 70 membros e cerca de 90 visitantes a cada culto. Atualmente a casa está sendo reformada novamente para dar espaço para mais fiéis, mas por isso o local está ainda mais apertado. Quando o clima permite, as crianças se reúnem no pátio para que os adultos assistam o sermão pelo circuito interno de TV, na sala das crianças. Ainda assim, alguns ficam do lado de fora, captando apenas trechos do culto divino, através de uma porta ou uma janela aberta. A congregação romana está ansiosa para compartilhar sua fé com seus companheiros ciganos, mas precisam de um local maior para receber as pessoas.
Essa comunidade de irmãos é apenas uma das dezenas de comunidades ciganas na Bulgária. Eles enchem as igrejas e muitas vezes ficam do lado de fora para ouvir a palavra de Deus. Neste 13º sábado, poderemos ajudar no crescimento da igreja na Bulgária. Parte da oferta ajudará a construir uma igreja para a comunidade cigana de Blagoevgrad. Sejamos liberais. Vamos orar. Querido e amado Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos até este momento e continue conosco, Senhor, nos orientando e nos dando sabedoria para fazermos o melhor na pregação do teu Evangelho. E que a oferta desta manhã, que o Senhor saibamos como distribuí-la, Senhor, e que o Senhor abençoe a cada adorador a ti, através das ofertas. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei exatamente o que vocês pensam quando vocês nos veem aqui. Muitas vezes nós ficamos um olhando para o outro e trocando algumas informações. Mas, realmente, quando nós estamos aqui, nós nos preparamos. Só que algumas coisas acontecem que a gente precisa trocar essas informações. Só que eu digo uma coisa. No nosso crescimento espiritual, no nosso processo de reavivamento, existem algumas coisas que a gente precisa sempre estar fazendo ajustes. Eu acabei de fazer essa ligação com o que estava acontecendo aqui. Durante todo o tempo da história do povo de Israel, do povo eleito por Deus, Deus sempre mandou exortações, Deus sempre mandou coisas que nós precisássemos, o povo de Israel, hoje nós precisássemos estar mudando, alterando, nos ajustando. Deus sempre mandou, porque Ele sempre cuidou para que nós tivéssemos, pelo menos o quê? Uma diretriz, o que realmente precisássemos fazer. Nós estudamos essa lição nesta semana, reforma, consequência do reavivamento. Eu não sei, consequência é uma palavra que me diz assim, ó, o que vem depois do que você está fazendo. O que vem depois, só que eu digo para vocês, quantas vezes nós aqui já falamos, e possivelmente você também já esteve lendo, no próprio estudo que nós fazemos, a reforma e o reavivamento, parece que elas se fundem, elas se juntam de uma forma que não dá para acontecer uma coisa sem a outra. E é exatamente isso que nós vamos estar, de uma certa forma, discutindo, porque este foi o assunto da lição. Reavivamento.
porque o que Deus espera de nós nesse processo de reavivamento e reforma. Nós vamos passar agora aos nossos comentários em sala. Nós vamos ter um tempo, nós vamos até 10h40. E eu gostaria, assim, que todos participássemos, porque, com certeza, durante essa lição, durante o estudo da semana, com certeza, muitas coisas nos chamaram a atenção. E eu gostaria, assim, que você participasse, que a sua participação pode ajudar o seu amigo. Eu gostaria, então, agora que os professores ficassem em pé, para que nós fizéssemos mais uma oração, para que este momento seja bem dirigido, esteja sendo dirigido por Deus. Pai querido, Senhor, obrigada pelas bênçãos e mais uma vez obrigada por estas exortações que estás nos mandando a cada semana, a cada dia. E, Senhor, que Tu possas estar conosco, possa, Senhor, abrir o nosso coração, abrir principalmente, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender o que realmente precisamos fazer para estarmos cada vez mais próximos de Ti. Nos perdoe, nos abençoe e agora esteja com cada lição, cada classe, com cada unidade que vai estar aqui, relembrando o que foi mencionado durante a semana para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos até as 10h40. 10h35 já vai ter um anúncio aqui para nós em 5 minutos estarmos encerrando a lição. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tocou em seus braços e senti o calor do Espírito
Bom dia, feliz sábado a você que nos ouve, nos assiste nessa manhã de sábado. Meu nome é Fábio, sou ancião desta igreja, estou aqui com a professora Ana Cristina. Bom dia, Cristina. Bom dia, bom sábado também a você. Nós estaremos aqui para conversarmos um pouco sobre a lição. Com certeza, algo que nós já vimos durante a semana, e que lição bonita, não? Maravilhosa, reforma, consequência do reavivamento. Exatamente. Tudo que se faz tem uma consequência, né? E se temos o reavivamento, com certeza vamos ter uma reforma, uma consequência que é a reforma, né? O verso desta manhã, para memorizar, diz-nos o seguinte. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 11. Tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Uma experiência que aconteceu comigo foi que esse texto aqui mostra muito bem o que acontece quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, passa a conhecê-lo, estudando a sua palavra. Algo que para nós, talvez, antes de conhecermos a palavra de Deus, Cristina, soa como algo estranho até, muitas vezes, porque chamar uma pessoa estranha de irmão é realmente algo que não é muito comum. Mas quando a gente passa a estudar a palavra de Deus e entender que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, de um Criador, nós começamos a ver que todas as pessoas são nossos irmãos. Todos somos filhos de um mesmo Pai. E aí nós passamos a não termos mais essa vergonha de chamarmos de irmãos. Não é nem só uma questão assim de vergonha, porque quando nós somos irmãos, nós, aquela proximidade, a impressão que dá que fica mais fácil de eu até procurar te ajudar. Sim. De eu procurar, porque sabe aquele ditado que diz assim, não, com o meu irmão, mesmo que eu brigo, eu posso brigar com o meu irmão. Porque eu quero o melhor para ele. Exatamente. Quando nós somos irmãos, assim, a igreja, nós podemos exortar o nosso amigo, nós podemos conversar com ele, inclusive, olha, irmão, não é por aí esse caminho. Nós podemos, esse é o caminho que vai te levar à felicidade. É isso aqui que nós precisamos fazer. Então, quando somos irmãos, parece que nós temos uma, vamos dizer assim, uma facilidade, uma maior proximidade, inclusive, de ajudarmos uns aos outros nesse processo de reavivamento e agora, consequência, a reforma. E a lição, ela deixa bem claro que o reavivamento, ele é um processo contínuo. Ele não acaba no dia de hoje. Ele começa hoje e continua enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto eu estiver vivo. Diariamente, nosso Senhor nos convida para a alegria na sua presença. Jesus, ele estende um banquete espiritual todos os dias para nós. Agora, fica para nós assim aquela dica. Será que eu estou aproveitando esse banquete diário que Jesus me proporciona através da sua palavra? O que fazer? Hoje nós ouvimos assim, se nós não buscarmos diariamente, e eu digo que isso é o processo de reavivamento, né? O buscarmos constantemente aquele alimento todos os dias, porque a lição essa semana ela nos falou assim, ó, Deus ele se preocupa, por exemplo, como a nossa mente ela está se conduzindo. Né, o meu conhecimento, porque é a partir do que eu conheço, que a partir de agora eu vou ter umas atitudes diferentes. Se eu sei que aquilo não é para ser mais feito, obviamente eu não vou fazer. E aí o que acontece? A minha mente, a lição, ela nos diz, eu vou até agora dar uma olhadinha onde foi que nos falou aqui, deixa eu procurar, porque afinal estamos ao vivo, mas a lição, já sei. Foi aqui, ó, na parte de sexta-feira. Não que nós já estejamos indo para lá, né? Mas aqui diz assim, ó, reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente. Quando a sua mente, ela está condizendo com aquilo que você está fazendo. Porque Deus trabalha a nossa mente para que daí nós possamos começar a fazer aquilo que realmente é o correto, aquilo que realmente nós precisamos. E isso nós vemos o seguinte, já passando de repente para a parte de domingo, que os profetas, Deus sempre nos mandou profetas, Deus sempre nos encaminhou assim, o que precisávamos fazer. O povo de Israel, isso já foi inclusive na lição do trimestre passado, né, que nós estamos o povo de Israel, que dificuldade aquele povo, né, e eu não posso dizer que eu não incluo nisso, porque nós
com certeza todos os momentos Deus estava, queridos, não é por aqui, vamos fazer, olha a idolatria, olha o envolvimento. E agora o apelo aqui que o profeta vem falando aqui, no caso no domingo, o que realmente o rei Josafá, né, fez, ele para que nós possamos fazer alguma coisa, nós precisamos estar o quê? Juntos, nós precisamos estar em condições de receber mais informação, inclusive a vitória que nós precisamos. E aí, qual foi, o que Josafá instruiu para que o povo fizesse? Bom, o Josafá, ele instruiu o povo primeiramente para que fizesse, buscasse ao Senhor através de um jejum, né, de oração, e eles deviam crer em Deus e confiar nos seus profetas. E assim teriam confiança e prosperidade. É o que Deus pede para nós hoje. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos o melhor. Mas o melhor, Deus sabe o que é melhor para nós. E quando nós buscamos Ele através da Sua palavra, mais a gente entende um pouco da Sua graça. A graça que é capaz de superabundar qualquer dos nossos pecados. Muitas vezes a gente comete alguns erros, alguns até julgados por nós como terríveis, mas essa graça ela é capaz de sobrepor esse pecado, de apagar esse pecado, desde que nós realmente queiramos deixá-lo e não praticá-lo mais. E aí o chamado aqui de Josafá, juntamente com o seu povo, foi de buscar ao Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor todos os dias. O apelo do reavivamento da reforma ocorrem aqui no Antigo Testamento, como a gente está vendo nesse texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1 ao 20, onde quando houve um reavivamento sincero e um compromisso de obedecer à vontade de Deus. Hoje nós vemos muitos milagres sendo feitos, muitas curas, as pessoas falando de prosperidade, é o evangelho da prosperidade, e aí a gente esquece que para Deus o mais importante é a obediência. A obediência para Deus é fundamental, porque é da obediência que Deus entende que você tem sido transformado, tem sido deixado se transformar e tem deixado de lado as tuas vontades, os teus desejos, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e ele nos leva sempre a maus caminhos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e dizemos obrigado, Senhor, e aceitamos a sua vontade, buscamos Ele verdadeiramente, a transformação que existe na nossa vida não é algo que vem da gente, mas é algo que vem do céu, vem de Deus. E as próprias bênçãos acabam sendo uma consequência desse reavivamento. Quanto maior a dificuldade que nós temos, parece que é maior também a providência de Deus, né? Parece que aquilo que é mais impossível, que realmente não vamos, que é o caso que Josafá estava passando, é uma coisa assim que nós não temos nem ideia de como, né? O povo diz, não temos ideia de como é que nós vamos ter a solução do que nós vamos fazer. Mas com o jejum e a oração, a maior dificuldade se tornou simples. Inclusive Deus, Ele traz soluções maravilhosas ao ponto assim, realmente é por Deus. Só que eu quero me bater aqui depois, quando a gente entra já em segunda-feira e terça, quão diferentes, né? O povo de Corintos e o povo de Éfeso. Quão diferença que eram esses dois. E como é interessante, os apóstolos, eles estavam vivendo ali na época de Corintos, né? Porque Josafá é lá do Antigo Testamento, né? Já agora Corintos já era do Novo Testamento, Jesus já tinha vindo e eles estavam vivendo aquele evangelho. E mesmo assim, olha, aqui a lição, eu fiquei assim, atordoada até, ó, a situação era grave, incluindo imoralidade sexual, que de acordo com Paulo, não era vista nem mesmo entre os pagãos. Gente, um problema. Que eu imagino assim, dentro da minha igreja vai ter problemas, dentro da minha comunidade, dentro da minha família mas eu imagino assim, aqueles que não têm conhecimento, é bem provável que o problema lá seja maior. Mas aqui está acontecendo o contrário, na igreja, e eu olho às vezes
para um irmão, para um amigo meu ali que senta na igreja, os problemas que ele está passando, as dificuldades que ele está passando, é maior do que os que estão lá fora. Inclusive em pecado. É assim, não só a questão de imoralidade, mas a desonestidade, a questão de fofoca, a dificuldade de relacionamento, às vezes, que existe entre nós na igreja, parece até maior do que lá fora. A gente fala assim, nossa, mas uma pessoa que parece uma cristã, né? A gente olha às vezes para um amigo, um companheiro de trabalho, ou às vezes uma pessoa que a gente... Nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa boa. E de repente a gente olha às vezes um para o outro e não encontra isso na igreja. E que conselho, Ana, Paulo deu aos coríntios sobre a vida espiritual deles? Onde que eles deveriam glorificar a Deus? Quais são as atitudes? Eu digo para vocês o que Paulo disse, porque até então eu não tinha compreensão desse texto, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não tinha noção, porque até então eu pensei sempre que era relacionado à alimentação, saúde, né, doenças, alguma coisa assim, nesse tipo, nessa linha de pensamento. Nesse sentido, a gente nunca pensa pelo lado da imoralidade. Exatamente. Porque a gente sempre tem aquela visão daquilo que a gente faz de errado. E muitas vezes não é o nosso caso a questão da imoralidade, mas a questão da saúde. E aqui, na igreja de Corinto, o apelo de Paulo foi principalmente voltado para o cuidado do corpo, para que ele seja glorificado para Deus, para que Deus possa habitar nele. E a gente sabe das inúmeras consequências de uma vida promíscua, né? Então, eu vou te falar mais uma coisa, consequências de vida promíscua. Eu tenho me preocupado porque assim que nós começamos, eu cheguei a te falar sobre a mente. Nós conversamos e falamos sobre a mente. Tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente fica ali. Mais tarde, ou até cedo, ela volta. Isso daí é fato. Então, se, por exemplo, eu não pratico imoralidade, mas de alguma forma eu assisto a vídeos, eu assisto a filmes. Nós temos agora no veículo, né, de comunicação, em que é fácil, inclusive em horário nobre, você vê tanta imoralidade, você vê tanta bagunça quando se fala a esse respeito. Relacionamentos que são imorais, mas eu digo assim, a minha mente, ela começa a ser abastecida com isso. E esse abastecimento faz com que o que eu estou colocando dentro da minha mente, faz com que de alguma forma eu me distancie de Deus. Eu fique longe de Deus. E era o que estava acontecendo com Corinto. E o propósito hoje, né, Ana? O propósito hoje de Satanás é justamente fazer essa bagunça na nossa mente. Exatamente. Porque nós estamos buscando a Deus. Mas hoje em dia as pessoas que não têm como parâmetro ou base as Sagradas Escrituras, ela não tem mais assim uma base, não, isso é certo, isso é errado. Porque tudo hoje pode... Tudo hoje é certo, vai de você escolher o que você acha certo. Então o mundo está assim, está completamente sem direção. E a direção que nós temos é a palavra de Deus. Mas em muitos casos, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir o assim diz o Senhor, e acabam aí por caminhos errados. Mas como nós vimos aqui, o apelo de Paulo foi ouvido. Foi atendido. Foi atendido, né? O que aconteceu após aquele conselho? O que aconteceu com a igreja de Corinto aqui, Ana? Eles se arrependeram, se voltaram para Deus, né? Buscaram novamente a Deus. Aqui diz assim, ó, que Paulo ele ficou feliz, ele se alegrou, né? O Espírito trouxe essa renovação espiritual. Só que eu digo assim, essa renovação espiritual, porque o livro de Apocalipse ele já é um livro o livro de Apocalipse é um livro profético, né? Eu confesso que cronologicamente eu não estudei essa semana se a parte de Éfeso é antes ou depois ou durante ou logo em seguida a Corinto. Sim, eu creio que seja logo seguinte, logo seguinte. Sim. E eu temo que esse arrependimento se voltou para o que acontecia em Éfeso. Em Éfeso, eles se preocuparam o quê? Eles se preocuparam justamente, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso, né? Como é que ele diz assim?
promover a Cristo. Todos precisam conhecer a Cristo. E nisso vamos trabalhar. Mas e a minha comunhão pessoal? E aquilo que eu realmente preciso fazer para que eu possa continuar? Eles estavam colocando o trabalho de pregação do evangelho acima de quem eles estavam pregando. Exatamente. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho para falar do amor de Jesus às pessoas. Mas, na verdade, eu estava tão preocupado, era o que acontecia com a igreja de Éfeso. Estavam tão preocupados em fazer esse trabalho que o personagem central desse trabalho, que era Cristo, não estava sendo assim o foco da vida deles. Estava sendo sim o trabalho. Então aí nós temos que tomar o cuidado. E aqui a igreja de Éfeso a gente vê também que foi feito um trabalho de reforma na vida deles. Em todos os aspectos da nossa vida a gente vê que existe uma reforma diária e constante. Até na nossa lição, nosso guia de estudo dessa semana, na primeira página dele, tem um retrato de um coração, simbolizando o meu e teu coração. E ali aparece como um pedreiro fazendo uma reforma naquele coração que estava quebrado, ajustando, tirando de dentro desse coração os pecados. E quem tira esses pecados de dentro do nosso coração? É o nosso Senhor Jesus. Se Ele não estiver dentro do meu coração, cada vez eu vou juntando mais e mais pecados dentro dele. E ele vai ficando uma bagunça. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que é difícil abandonar um hábito? Porque quando a gente fala em reforma é mudar tirar o que que não tá valendo, colocar coisa nova. 180 graus, né, a virada. 180 graus. Você imagina assim, uma reforma na minha casa, eu tiro todo o piso, né? Geralmente a gente assim, tira o piso, pinta, muda os móveis, compra, muda tudo. Que é o caso como você mencionou aqui, que o coração, tirando arestas, o que está quebrado, vamos ajustar. Essa é a reforma. A reforma é mudar. Agora, por que é difícil mudar? Justamente como você falou, a questão dos maus hábitos, né? O hábito é algo terrível de se mudar, porque você vem numa constante, às vezes não acontece da gente apagar a luz, fechar o carro e de repente mas será que eu fechei o carro? Será que eu apaguei a luz? A gente fica com aquela dúvida, porque a gente entra numa rotina, né? Cria esse hábito. E por que Deus, quando Ele nos chama para fazermos uma reforma, é difícil? Porque justamente você vai ter que mudar todo aquele sistema que você tinha de vida. Aí você passa agora, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A primeira coisa que você faz ao acordar, se colocar diante de Deus, orar ao Senhor, e aí você ter uma comunhão com Ele. Isso aí no mundo de hoje parece uma utopia, porque nós corremos o dia todo, nós vamos dormir às vezes tarde, nós temos tarefas e trabalhos, mas quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, que é algo, como já comentei, difícil, porque é uma questão de formar o hábito de acordar, estar na presença de Deus. E talvez você que está nos ouvindo também possa compartilhar dessa mesma dificuldade, porque isso aí não é algo que eu tenho dificuldade, a Ana tem dificuldade, porque todos nós temos dificuldades. Mas Jesus Cristo mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é em nome de Jesus que nós vamos vencer. É buscando a Deus, pedindo a Ele, abrindo o coração mesmo, abrindo o coração, dizendo assim: Senhor, olha, entra no meu coração, transforma a minha vida, porque não é fácil. Eu tenho hábitos e costumes que vêm de anos, e esses hábitos são difíceis para mim retirá-los, mas eu sei que Tu podes. E aí você começa a clamar a Deus e abre o coração para Ele mesmo. Fala como se estivesse falando para um amigo, de repente para um psicólogo, né? Abre o coração e começa a dialogar com Cristo. É isso que Ele quer. Ele quer assim, Ana, eu vejo assim que a gente está aqui sentado em duas boas poltronas confortáveis, e aí de repente eu não estivesse aqui, estivesse Jesus aqui, você estivesse conversando com Ele, abrindo seu coração. Ou de repente você não estivesse aqui, Jesus estivesse falando comigo: Fábio, qual que é a tua angústia? Aí eu abro meu coração. Eu acho que isso falta pra gente, sabe? Simular essas situações. E pelos olhos da fé a gente vê Jesus Cristo do nosso lado. Fábio, eu vou te falar uma coisa que é comum acontecer. É muito comum. É muito mais fácil você atender alguém que você conhece. Vamos dizer assim: olha, Fábio, você precisa mudar nisso e nisso e nisso.
Ou por outro, eu digo assim, Fábio, eu gostaria que você fizesse assim, assim, assim. Você me conhece, né? De uma certa forma, Sim. eu, né, trabalho com a sua esposa na escola, nós somos aqui da mesma igreja, nós nos conhecemos. Não, se a Cristina falou, né? Se a Ana Cristina falou, bom, eu vou procurar atender. Mas por quê? Porque você me conhece. Conheço, pelo menos um pouco eu conheço. Um pouco você conhece, você fala assim, não, eu inclusive vou até analisar por que ela pediu para que eu fizesse esse tipo de mudança ou porque eu fizesse isso. Agora me diga uma coisa, se eu não tenho conhecimento, esse conhecimento que eu digo assim, esse relacionamento, que é o relacionamento que te leva a conhecer com Jesus, como que eu consigo fazer aquilo que ele me pede na Bíblia? Ele me pede aqui na Bíblia, olha, aqui tem o que você precisa fazer, mas eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir mudar se eu não tiver essa íntima relação com meu Deus, como você falou. E ainda vai uma outra dica. Para você mudar um hábito, a psicologia diz, é 20 dias. Isso mecanicamente, nós dizendo mecanicamente. Acordar cedo, nossa, o primeiro dia é tremendamente difícil. Pensa agora, o pastor nos mencionou hoje que acordar 5h30 para as nossas 40 madrugadas. Vai ser muito difícil. Eu falei assim, então eu não vou liberar vocês no primeiro dia. Ah, é domingo, podemos acordar. Não, porque senão o hábito não vai se formar. Em 20 dias, 21º dia, já vai ser muito mais tranquilo nós nos levantarmos às 5h30 da manhã. Mas isso a psicologia diz que é uma questão mecânica. Só que é um processo. Agora, o reavivamento, quando nós falamos com Deus, é algo que tem que realmente vir do coração. O reavivamento não adianta, tem que ser do coração. Quando eu digo coração, não é coração aqui, é mente. É aquela disposição que você tem para realmente mudar. Aquilo que realmente você coloca, se abre para Deus e coloca, Senhor, tá aqui, ó, eu não consigo. Não. E foi que nós mencionamos, aquilo que nos é mais difícil é onde Deus toma providências miraculosas. Você nem imagina de onde Deus traz solução para você. Eu não consigo vencer este mau hábito. Eu não consigo vencer esta situação. Senhor, eu me ponho novamente em tuas mãos. Aí Deus age. Só que Deus age, e sabe o que é interessante? É que nós ficamos felizes e Deus fica feliz conosco. Porque o hábito você forma na criança, a criança fica feliz porque ela é elogiada. A criança fica feliz porque deu certo. Isso traz contentamento. E traz segurança. E traz segurança. Aí o que acontece? Deus quer que nós sejamos o quê? Felizes, tranquilos, tenhamos paz. E isso tudo é o que o reavivamento e a reforma nos traz. E vocês que nos assistem hoje, vocês também devem pensar o seguinte: muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, mas no afã de fazer a obra do Senhor, nós caímos num certo formalismo. Por que formalismo? Nós estudamos a palavra de Deus, aí nós aprendemos que nós devemos pregar o Evangelho, assim como Paulo foi chamado na estrada de Damasco. Paulo, tem uma obra especial para ti. Ali Paulo teve a sua conversão. E aí ele começou a pregar e falar do amor de Jesus, mas ele mantinha uma relação com Cristo. Tanto que ele falava assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falava aquilo com propriedade. Nós muitas vezes temos medo de falar para as pessoas, ó, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Por quê? Às vezes eu estou tão preocupado em falar de Jesus, mas eu não estou tendo um relacionamento com Ele de amizade, um relacionamento diário e constante, acordando de madrugada, acordando cedinho para ter uma relação com Ele, um momento especial ali. E aí o que acontece? Acaba caindo no formalismo. Nós deixamos de viver o Evangelho na nossa vida e queremos que os outros aceitem esse Evangelho. E aí você para e pensa assim, poxa, quantas vezes você já não viu pessoas que você conhece ou que você ama, pessoas amigas às vezes, seus familiares, que falam de Jesus e isso e aquilo, e falam tão bonito, mas no seu dia a dia, na sua vida, não refletem esse Jesus que falam da boca para fora. Então, o que aconteceu aqui na igreja de Éfeso, como diz o nosso guia de estudo, é uma realidade muitas vezes na nossa vida. E nós precisamos mudar, nós temos que mudar o foco. O foco principal é Jesus Cristo. A sua obra é uma consequência. Então, se eu tenho um relacionamento, Ana, com Jesus Cristo,
com certeza a minha vida vai ser uma vida de reavivamento e reforma constantes. Mesmo que, como você mencionou, é difícil para nós acordarmos cedo. Agora vai começar as 40 madrugadas aqui na igreja. Até nós convidamos a você que nos assiste também. Às 5h30 da manhã nós estaremos aqui na igreja, reunidos para esse programa. E daqui já sairemos para o trabalho. Esse é o convite. Nós viemos para a igreja, buscamos ao Senhor juntos. Vão ser 40 dias de renovação na nossa vida espiritual. De dificuldades também, porque nós vamos ser provados. Nós estaremos em casa, muitas vezes ali o relógio a gente bota para despertar, mas a maioria das vezes, né, Ana, a gente vai lá, desliga ele e dá aquela viradinha pro lado, e aí, meu amigo, perde a hora, e aí a gente negligencia esse momento tão único e especial de estarmos juntos. Eu até comentei essa semana, numa igreja que eu fui, que talvez a gente não vai ter uma frequência muito grande de pessoas nesse programa, mas eu garanto que aqueles que estiverem serão realmente transformados, porque são em atitudes como essas que a gente vê o que aconteceu aqui após o apelo, né, do profeta para a reforma aqui, Josias. Então a gente viu que eles se arrependeram e realmente aceitaram o apelo e jejuaram e oraram, e a reforma aconteceu e Deus deu a vitória para eles. E assim também Deus vai dar a vitória para nós. Nesses 40 dias, nessas 40 madrugadas, a gente vai poder ter um relacionamento maior com Deus, vai poder se encher dele, e aí passar aquele dia transmitindo tudo o que nós aprendemos naquele primeiro relacionamento que nós tivemos ali logo cedo. E no dia seguinte a mesma coisa, vamos recarregar nossas baterias com Deus logo cedo. E aí, esse foi o exemplo de Cristo. Cristo, antes de sair, de começar o dia, antes do sol nascer, ele já estava em comunhão com o Pai. E aí ele passava o dia todo fazendo o quê? Aquilo que meu Pai pediu, eu faço. Ele dizia assim. Né? E assim, somente quando nós passamos esses momentos juntos, eu não digo junto só entre irmãos, entre amigos, sim, esse junto com Deus, é que nós começamos a aprender um pouco mais. A lição de quarta-feira, ela me chamou muito a atenção porque eu digo assim, é importante o jejum, é importante a oração, é importante inclusive que pessoas venham nos falar, como foi o caso de Paulo para Corintos, também o caso de Éfeso, que também foi de uma certa forma exortada, foi de uma certa forma chamada a atenção, né? Não percam o seu primeiro amor. Mas durante um bom tempo, a igreja, ela acabou, vamos dizer assim, escondendo esse conhecimento das pessoas. A Bíblia era escondida, as pessoas não tinham, e como hoje nós temos essa liberdade de leitura, de aprendizado, e as pessoas elas ficavam muito confusas, é o que diz aqui na nossa leitura de quarta-feira, que as pessoas estavam muito confusas, elas procuravam realmente saber, aqui diz assim, eles ainda lutavam para acreditar que Deus realmente queria salvá-las, mas elas pareciam que não conseguiam ver salvação. Porque o Lutero vivia numa época em que era justamente assim. Se você quiser salvação, você tem que pagar. Se você quiser alguma coisa, você precisa fazer. E é aquele, né, pelas igreja obras, te salva. A igreja que te salva. A igreja tem as portas, né, a chave da porta para você entrar no reino dos céus. E agora, quão importante que é que Deus usa pessoas, esclarece para que a mente delas acaba recebendo essa iluminação e traz para nós, para que justamente nós tenhamos esse tipo de compreensão. E eu digo assim, a compreensão aqui de quarta-feira foi para Lutero, obviamente para aquela época, mas ela hoje, ela ainda é muito falada. Por quê? Porque quem é que salva realmente é Jesus. Não existe outro Salvador a não ser Jesus. E não é o que você faz, não é o que você come, não é onde você vai que vai te salvar. Óbvio que se você for para a igreja, você vai estar num lugar que vai te conduzir mais facilmente a Deus. Se você se alimenta de boas coisas, a sua mente, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vão se tornar, vamos dizer assim, um instrumento mais fácil para que você receba a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus, e inclusive consiga realizá-lo. Você vai ter mais clareza de pensamento. Óbvio que são coisas que você vai fazer que vão te ajudar, mas não é isso que te salva.
E aí foi o que Lutero conseguiu ver. A reforma, o protestantismo, a gente fala tanto de protesto. Protesto é justamente isso. Peraí, o caminho não é este? O caminho é este? Vamos ver o que podemos fazer para realmente ajustar o que estava errado. E foi quando as pessoas, no caso, transformaram-se e perceberam que realmente a fé podia salvá-las. E aqui na pergunta 5, né, no nosso guia de estudo, diz assim, por que as palavras de Romanos causaram impacto tão poderoso na vida de Lutero, né, e porque elas são vitais para conduzir a um reavivamento de fé e reforma. Gente, Cristo, Ele não precisava ter vindo morrer por nós. Ele não precisava. Ele podia muito bem, às vezes até, assim, não, este não tem o padrão de comportamento que nem o... Mas a morte é que nos salva. E Ele se dispôs a fazer isso por nós. Então é isso que a morte nos salva. de um ser perfeito, né? A morte de um ser perfeito. O sangue eterno de Cristo que nos salva. E você precisa ter apenas fé nisso para se salvar. E nós vemos aqui também no livro de Romanos que existia uma questão de padrões, como a Ana mesmo comentou, mas nós vemos aqui que o padrão para se salvar é justamente único, é a fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus, ela nos dá a condição de sermos aptos a nos salvar. Porque a Bíblia diz também em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos condenados à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a fé em Cristo Jesus. É a fé que salva, é a fé que transforma, é a fé que faz com que nós possamos ali entender que não existe classe social, não existe etnia, não existe status, não existe cor de pele, nada. Nada disso pode nos separar da salvação. Basta nós crermos em Cristo Jesus, no seu sacrifício, e aí passarmos a observar aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos pede, que é guardar a sua lei. Não que a lei, mais uma vez a gente reforça isso, amados, a lei não salva. A lei não salva, a lei nos mostra o caráter de Deus. E se o caráter de Deus é a lei de Deus, nós devemos ter o caráter de Deus. Com certeza. O caráter de Deus é seguir, fazer, obedecer é melhor do que sacrificar. Já dizia Deus lá no profeta Samuel, Sim. no Antigo Testamento. Então entender a graça transforma a nossa vida, diz o nosso guia de estudo. É a própria essência do cristianismo. Quando nós entendemos a graça, eu digo assim, Ana, quando nós estudamos a Bíblia, lemos, estudamos e meditamos e oramos, nós entendemos mais e mais o amor de Deus. Esse amor que às vezes a gente questiona, mas como é que pode um Deus perfeito? Ele poderia ter acabado com o pecado, acabado com os pecadores e deixado só aqueles que não pecaram ficar com Ele. Mas se Ele tivesse feito isso, Ele não seria amor. E no conhecimento da graça de Cristo é que a gente entende que o amor dele, ele transpassa qualquer dificuldade. E essas lutas que nós temos hoje, e nós enfrentamos quando nós buscamos a Deus e entendemos um pouquinho cada dia mais da sua graça, nós entendemos que o que Jesus Cristo fez era necessário para que nós pudéssemos nos salvar. Só que agora, olhem só, na época de Lutero, eles estavam com esse problema. Eles estavam com problemas inclusive de dúvidas. Será que realmente nós podemos nos salvar? Será que a salvação é por meio disso? Ou será que realmente Deus quer nos salvar? Porque se eu tiver que pagar, se eu tiver, né, como... Só que para aquela época, Deus usou Lutero. Em outras épocas, Deus tem usado outras pessoas. Na época de Paulo foi utilizado grandemente. Só que eu digo assim, para cada época nós temos uma revelação. Para cada época nós temos... E eu digo assim, nós estamos vivendo, que diz inclusive aqui a parte do apelo do céu, a parte de quinta, apelo do céu. Reforma no tempo do fim. Para uma reforma para o tempo do fim. Existem coisas que eu creio que realmente pouco sentido faria para o povo antes de nós, lá os séculos anteriores, até mesmo, vamos dizer assim, Idade Média, pouca diferença faria eles saberem exatamente algumas coisas. E existem algumas revelações que elas são dadas a seu tempo. E Lutero foi uma dada a seu tempo. Tamanha angústia que o povo sentia.
hoje, eu imagino que nós também estejamos em angústia, porque nós vemos assim um mal tão grande, nós olhamos os bravizinhos, nós olhamos, né, os veículos de comunicação, e filho que mata pai, e aí você vê lá o outro que rouba não sei quem, rouba criança, que são agora as últimas, né? Eu escuto até os próprios colegas de trabalho dizendo assim, Fábio, é o fim do mundo. Eles escutam as coisas que passam na televisão ou que vem na internet e dizem, é o fim do mundo. Aí eu falo, realmente, Deus está mostrando até para aqueles que não estudam a sua palavra que os sinais são de que o mundo está acabando. Né? Só que Deus, ele deixou bem claro, eu sou justo e fiel. Fiel nas promessas, fiel de que eu estarei te sustentando, e justo porque eu farei justiça. Agora, essa justiça, eu quero que vocês entendam, ela virá. Porque nós estudamos, nós podemos ver, e outros estudos que nós aqui na nossa denominação, e vocês com certeza estarão ouvindo, que é o seguinte, com certeza no final haverá uma, vamos dizer assim, talvez até tristeza. Estarei eu com Deus, estarei eu no grupo das que estarão com Deus? Estarei eu fazendo aquilo que Deus realmente pede que eu faça? Estaremos nós, porque eu digo, me incluo agora nessa, né? Nós com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, nestes momentos. E Deus, ele dá essa exortação, ele nos encaminha para isso. E Fábio, como é difícil, porque o nosso coração realmente é um coração muito mau. Ana, eu gostaria de pedir aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistem nesta manhã, para que não deixem de ler em Apocalipse, no capítulo 14, Sim. o verso 6, o verso 7 e o verso 12. Apocalipse capítulo 14, versos 6, 7 e 12. Essa é a mensagem para o tempo do fim. Se você tiver a oportunidade, ore a Deus e leia esse texto. E fale com Deus, para que você entenda a mensagem que Deus está te dando naqueles versos. Porque essa é a mensagem para o tempo do fim. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E nós devemos levar esse evangelho eterno, como diz ali em Apocalipse, vi um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar. Eu e você somos convidados hoje por Jesus Cristo a fazermos parte do seu exército de mensageiros da esperança, levando essa mensagem de salvação. As pessoas precisam buscar o arrependimento dos seus pecados, buscar a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e pela fé alcançarem a salvação e a graça de Cristo Jesus. Nós vamos encerrar agora, então eu convido a Ana para fazer uma oração por esse estudo que nós fizemos e também por você que nos ouve, que nos assiste nessa manhã. Muito obrigado pela tua companhia. Foi maravilhoso estarmos mais uma vez com essas maravilhosas lições da Bíblia. E a nossa lição da semana que vem fala sobre vontade de crescer. Nosso manual de estudo fala vontade de crescer e mudar. Que Deus nos dê essa vontade. Vamos orar então. Pai querido, Senhor, muito obrigada pelas bênçãos e principalmente porque nos deste a Bíblia, nos destes essa maravilhosa orientação. E, Senhor, que continues no nosso caminho, continue, Senhor, fazendo com que realmente o nosso coração seja tocado por Ti, para podermos mudar e podermos, Senhor, nos encaminharmos para o reino dos céus. Esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.